Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. AGMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional? Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agemoc.com.br, 3222-9893. AGMOC, o seu emprego está aqui. É isso aí, queridos. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É dado início mais uma programação Tempo de Paz. Isso que vos fala o seu amigo em Cristo, pastor Walter Alves, que com prazer e privilégio de poder entrar na sua casa uma vez mais para dizer para você que a paz que excede todo entendimento humano possa penetrar na sua alma, corpo e espírito e possa mudar a sua história. Antes de ministrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, eu quero te fazer um convite especial. Neste exato momento, agora 23 horas, ainda dá tempo ainda você se preparar, vestir sua roupa e correr para o clube do Maximi, porque às 23 horas exatamente nós iniciamos a nossa primeira vigília de 2013, onde estará ministrando nessa noite o pastor Adeildo Costa, o pastor Maicon Gomes, equipe de louvor, muitos homens de Deus que vai estar passando e assumindo a tribuna nessa madrugada. Vai ser uma madrugada de bênção, uma madrugada de vitória. Então você é meu convidado especial. Veste a sua roupa, e você que está vestindo a roupa e se preparando para mais uma noitada aí. Deus entrou dentro da sua casa neste exato momento só para mudar o percurso da sua noite, e Deus está te chamando para passar uma noite com Ele. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes assim me encontrará. Então eu te espero no Clube Maximi, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Falando de mudar a tua história, não tem como você ter uma história transformada, uma história mudada, se não for através da palavra do Senhor. Eu já convido a você para fazer menção da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 5, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 15, versículo de número 5. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se o pode. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Queridos, para entender bem este texto, é necessário que nós voltamos um pouco na história. Com quem Deus está falando? Com quem Deus está ordenando para sair da sua tenda? Deus está falando com Abrão. Abrão que tinha as suas raízes na cidade de Ur dos Caldeus, o seu pai, por nome Terá, toma a decisão de sair de Ur dos Caldeus e vai em direção a Harã. A Bíblia diz que a intenção de Terá era levar toda a sua família para Caná. E Terá, pai de Abraão, ele toma a decisão de sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. A Bíblia nos relata que ele chega em Harã e ali ele estabelece a sua família. Ali ele coloca as suas barracas, as suas tendas e passa a habitar ali. Qual era a profissão do pai de Abraão? Segundo os historiadores, este homem era um fabricador, se assim posso dizer, de deuses. Ele construía deuses feitos de madeira, feitos de bronze, feitos de prata, feitos de ouro, e vendia deuses. Como Terá, ele fazia deuses, a tendência é que Abraão seguia também os passos do seu pai. Mas só que o que me chama a atenção é que os deuses que Terá construía, fabricava com suas mãos, era visível. Abraão via, ou ainda Abraão via, Terá via, a esposa de Abraão via, todos viam, porém nenhum deles ouvia.
quando chega em Harã, a Bíblia é clara que terá dessa sepultura. E passado alguns anos, no capítulo de número 12 de Gênesis, Abraão não vê, mas Abraão ouve. E o que Abraão ouve? Ele ouve a voz, e a voz brada forte dizendo: Abraão, sai-te da tua terra, sai-te do meio da tua parentela, sai-te da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que me chama a atenção é que Abraão construía com seu pai deuses que ele via, mas não ouvia. Agora Abraão ouve um Deus que fala, mas não vê. E este Deus faz uma promessa para ele. E a promessa é: de ti suscitarei, de ti levantarei uma nação forte, uma nação poderosa. Engrandecerei o teu nome. Aqueles que te abençoar, abençoarei. E aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Capítulo de número 12 do livro de Gênesis. E como que o Deus que Abraão não viu, mas ouviu, cumpre tudo o que fala, começou a se cumprir na vida de Abraão aquilo que Deus havia dito. E eu quero já abrir um parênteses aqui, só para aplicar algo na sua vida. Os Salmos de número 115, a Bíblia nos relata de dois deuses, um Deus visível e um Deus invisível. A Bíblia diz que o Deus visível tem olho, mas não vê. Que o Deus visível tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pernas, mas não anda. O Deus invisível, a Bíblia diz que tem olho e vê. Tem nariz e cheira. Tem mão e apalpa. Tem perna e anda. Tem boca e fala. E uma pergunta que eu te faço nesta noite de sábado: qual é o Deus que você serve? E quando Abraão ouve a voz deste Deus, a Bíblia diz que este Deus começa a cumprir na vida dele tudo aquilo que havia lhe prometido. Do capítulo 12 ao capítulo 15, você pode observar que Deus começa a cumprir todas as promessas que o fez. Engrandece o nome dele, enriquece Abraão, que todas as nações circunvizinhas passam a conhecer, a temer e a respeitar este homem. Agora, Abraão tinha um vínculo tão grande com os deuses do pai dele, que via, mas não ouvia, que ele pensou que o Deus que ele não via, mas ouvia, era do mesmo jeito. E quando chega no capítulo 15, Abraão está dentro de uma tenda, cabisbaixo, desanimado. Por quê? Porque o sonho de Abraão era ser pai. O sonho de Abraão era que da sua semente viesse brotar uma geração forte. E quando ele olha, Deus cumpre partes da promessa, mas a promessa que ele mais almejava, Deus ainda não tinha cumprido. Aí ele está dentro da tenda, cabisbaixo, desanimado. Aí Deus visita ele novamente. A primeira coisa que Deus fala com ele: sai da sua tenda. Deus me traz como profeta uma vez mais nessa noite para dizer para você: sai da sua tenda. Você não assinou um contrato com o homem. Você não assinou um contrato com Deus que está morto em uma cruz. Você não assinou um contrato com um pedaço de gesso, um pedaço de ouro, com um pedaço de prata, com um pedaço de madeira. Você assinou um contrato com Deus, Criador dos céus e da terra. E quando Deus disse: sai da tua tenda, Deus disse para ele: sai do teu mundo, sai dos teus sonhos, sai dos teus projetos. Por que, Deus? Porque os teus sonhos são pequenos demais. Os teus projetos são pequenos demais. Passa a viver os meus sonhos e os meus projetos. E quando Abraão sai, a primeira coisa que Deus fala com ele, Deus diz para ele: levanta a sua cabeça. Em outras palavras, você não negociou com o homem, você negociou com o Criador dos céus e da terra. Eu não sou homem, Abraão, para mentir, nem filho de homem para se arrepender.
olha para cima. E quando ele levanta a sua cabeça, Deus diz: conta as estrelas dos céus. E eu acreditar, Abraão contando 1, 2, 3, 100 mil estrelas, 100 mil e uma, 100 mil, duas. Senhor, quantas, Abraão, eu não posso voltar? Pode. 1, 2, 3, até Abraão ter convicção que ele não tinha condição de contar as estrelas. Aí Deus vem falando com ele: Abraão, assim será a sua descendência. Eu venho nesta noite uma vez mais como profeta do Senhor para te dizer que o Deus que eu sirvo, que é o Deus que você serve também, os deuses que você abandonou não é semelhante ao Deus que nós servimos, que só faz promessa, mas não tem condição nem de sair da mesa onde Ele está. O Deus que nós servimos, eu venho como um profeta para te dizer, Ele começa a obra, mas não deixa pela metade. Ele é fiel para concluir a boa obra que começou na sua vida. E Deus manda te dizer que todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Por quê, pastor Walter? Porque Ele não é homem, Ele é Deus e vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Por que você está cabisbaixa? Por que você está desanimado? Por que você está desanimada? Mas parece que Deus morreu e não tem um poder de ressuscitar. Fica tranquilo, minha irmã. Fica tranquilo, meu irmão. Deus tem poder de restaurar este casamento falido. Fica tranquila, fica tranquilo. Ah, pastor, mas o meu marido já foi embora. Ah, pastor, mas o meu marido está com amante. Ah, pastor, mas minha esposa foi embora. Ah, pastor, meu irmão, para de arrumar desculpas. Deus não precisa das suas desculpas para operar o milagre. Deus precisa do que você tem. O que eu tenho, pastor? Você tem um problema. Deus tem a solução. Oh, bendito seja o Deus de Abraão. Você tem uma enfermidade, Deus tem a cura. Você tem uma fraqueza, Deus, Ele é a força. Você está só, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Eu venho como boca de Deus uma vez mais, entrando dentro da sua casa para dizer: você tem o que Deus precisa. Pastor Walter, pastor Walter, segunda-feira eu tenho N cheques para cobrir, eu não tenho, pastor, um níquel na minha conta. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Eita, pastor Walter, o senhor está dizendo para mim que Deus vai entrar com providência? Sim, querido, eu estou dizendo para você que Deus vai entrar com providência. Por que Deus vai entrar com providência? Capítulo de número 15 do apóstolo João, evangelista João, capítulo 15, versículo 16. O Senhor abre a boca dizendo: não foi você que me escolheu, não foi vós que escolhedes a mim, mas eu vos escolhi e nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Você não foi escolhido pelo homem, você foi escolhido por Deus. E Deus não escolheu você. Deus não escolheu você para te abandonar. Deus não escolheu você para te deixar só. Deus não escolheu você para você carregar Ele nas costas. Deus escolheu você para Ele te carregar na palma da sua mão. A Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode fugir, ninguém pode escapar das minhas mãos. E quando eu decido operar, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Certa feita Deus chama Jeremias no capítulo 1 e versículo de número 11, faz uma pergunta para ele: o que vertes, Jeremias? Jeremias abre a boca e diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz: vertes bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Sabe o que Deus estava falando com Jeremias? Jeremias, tu está estressado demais. Esse trânsito de Montes Claros está te estressando. Os bancos de Montes Claros estão te estressando. Jeremias, a poluição em Montes Claros está estressando. Edgar, está te estressando. Tanta gente em cima de você. Paulo, está te estressando. Essa cobrança em cima de você. Foi isso que Deus estava dizendo. Então sabe o que você vai fazer? Vai dormir, rapaz. Vai descansar. Porque enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, eu estou velando sobre a minha palavra, eu estou trabalhando. A Bíblia diz: lança sobre o meu altar toda ansiedade. Quando você lançar essa ansiedade aos pés do Senhor, você vai entender que Ele é Deus para mudar a sua história.
que Ele é Deus para entrar na sua história e fazer algo novo. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo tempo para você. Mas o que Deus quer que você faça nessa noite é que você saia deste comodismo. Sai da tua tenda, sai do teu mundinho, sai dos teus sonhos que são pequenos, sai dos teus projetos que são pequenos. Ah, pastor, você está dizendo que os projetos que eu tenho não é de Deus? Provérbios capítulo 16 diz que você pode até projetar, que do homem aos projetos, mas é da boca de Deus, é a palavra de Deus a última palavra. A Bíblia diz que fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai te surpreender. Deus tem algo maior para a sua vida. Por isso eu quero convidar você para orar juntamente comigo agora, no nome do Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, uma vez mais eu entro em sua presença para te louvar, bendizer, engrandecer o teu nome e dizer para todos que oram comigo, Senhor. O Senhor começou a boa obra, o Senhor vai concluir. A tua palavra diz que o Senhor tem olhos como chama de fogo e vê o justo da terra. A tua palavra diz que o Senhor tem ouvido e ouve a oração do justo aqui na terra. A tua palavra diz que o Senhor tem mão, ó Pai, para salvar aqueles que estão perdidos. A tua palavra diz, ó Pai amado, que o Senhor vem como Deus, o Senhor vem saltando sobre os montes, é porque o Senhor tem perna, Senhor amado, e o Senhor caminha. Por isso, nesta oportunidade, eu quero apresentar aos teus filhos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Um Deus que promete e um Deus que cumpre. Um Deus que chama, capacita, envia e sustenta. Toma os teus filhos em tuas mãos, arranca a ansiedade do coração dos teus filhos e faça eles entender que o Senhor tem um controle de tudo nas mãos. O Senhor tem um controle da ciência, o Senhor tem um controle da medicina, o Senhor tem um controle nas mãos, Senhor. Por isso nós oramos agora, profetizando, ó Pai amado, a restauração na vida dessa mulher, na vida deste homem, para a tua glória, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, guarda ela no seu coração e fica com este clipe abençoado aí, porque eu estou subindo para o Maximi agora. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. AGEMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional? Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGEMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agemoc.com.br, 3222-9893. AGEMOC, o seu emprego está aqui.